Vamos cantar junto? Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Vamos lá! Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo, ao meu lado sempre está. Eu gosto muito dessa música. Essa música fala que o nosso Deus está sempre do nosso lado. E aí, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês! E aí, vocês têm lido a palavra de Deus, têm lido a Bíblia, têm orado, têm falado com o Senhor? A história que eu trouxe hoje vai fazer-nos pensar sobre isso. Você já parou para pensar que às vezes quando nós queremos falar com Deus, orar ou ler a Bíblia, sempre tem uma coisa que nos atrapalha? Ou a gente distrai, vai pensar no joguinho, ou alguém nos chama, ou dá uma preguiça, a gente não quer saber do Senhor. Sempre tem alguma coisa que nos atrapalha a olhar para o Senhor. E a história de hoje nós vamos aprender a sempre olharmos para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele pode nos ajudar. Ele é o único que pode nos ajudar. E essa história está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Essa história está no livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, do 22 ao 33. E o versículo que eu quero ler mesmo para vocês é esse aqui, ó. E reparando a força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quem será que foi esse que teve medo da força do vento? Vamos ouvir essa história, porque ela vai falar muito ao seu coração. Vamos lá? A história que eu quero contar para vocês hoje, crianças, foi aquela que aconteceu no mesmo dia que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Logo depois da multiplicação dos pães e os peixes, Jesus falou para os discípulos: podem ir que eu quero ficar um tempo a sós aqui no monte, porque eu quero falar com meu Pai. Olha só, Jesus queria ter um momento de oração, crianças. Como isso é importante? Você é uma criança que ora? Você é uma criança que ora? Você é aquela criança que para um tempo da sua vida, o corre-corre da sua vida, para falar com Deus? Pois foi o que Jesus fez. Jesus falou para os seus discípulos: podem pegar o barco, depois eu dou um jeito, porque agora eu quero orar, E Jesus, subiu lá no monte para orar. Os discípulos pegaram o barco e foram e seguiram viagem. Jesus, ele estava tão envolvido com a oração que ele nem percebeu que estava ficando tarde. Jesus orou por muito tempo. Depois que Jesus orou, ele olhou para o mar e ouviu o barco dos discípulos lá longe, porque Jesus estava na montanha, ele viu o barco dos discípulos lá longe e viu que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. Tinha vindo um vento forte que tinha levantado as ondas e os discípulos estavam lutando ali contra as ondas, mesmo sendo homens experientes com o mar, eles estavam tendo dificuldade de enfrentar as ondas naquele barquinho. Então, Jesus falou: vou encontrar com eles, vou até lá encontrar com eles. E Jesus foi até onde os discípulos estavam. E agora, crianças, como é que vocês acham que Jesus foi? Será que Jesus encontrou uma canoa, um barquinho lá onde ele estava? E falou assim: vou pegar esse barco aqui e vou encontrar com os meus discípulos? Crianças. A Bíblia diz que Jesus foi andando sobre as águas e já era noite. E aquele vento, aquela tempestade, e Jesus vindo em direção aos discípulos, andando sobre as águas. Na hora que os discípulos viram que era
viu aquele vulto, né? Eles não viram que era Jesus, eles viram aquele vulto andando sobre as águas. Eles gritaram apavorados, né? Eles falaram: socorro, é um fantasma! Oh, socorro, é um fantasma! Eles ficaram com muito medo, porque já imaginou uma pessoa andando em cima das águas? E Jesus falou: não se preocupem, sou eu, né? Quem? Você, Jesus? Sim, sou eu. E um deles era Pedro, né? E Pedro falou assim: se é você mesmo, eu quero ir andando em cima das águas até encontrar contigo. Sabe o que Jesus disse a Pedro? Sabe o que Jesus disse a Pedro? Jesus falou assim: vem. Pedro corajosamente desceu do barco e foi andando por sobre as águas até o encontro de Jesus. Ele foi andando sobre as águas. Pensa, aquela sensação assim de pôr os pés nas águas, mas a água, você não afunda, você anda por cima das águas. E enquanto Pedro estava olhando somente para Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas até o encontro de Jesus. Mas de repente Pedro deixou de olhar para Jesus, porque como eu disse para vocês, eles estavam no meio de uma tempestade. E em uma tempestade tem muito o quê? Tem muito vento. Então olha só, estava tendo aquele vento e Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. E Pedro começou a afundar e gritou desesperadamente: Senhor, Senhor, me ajude. Tá vendo? Pedro pediu ajuda para quem ele sabia que podia ajudá-lo. Os amigos dele estavam ali no barco, mas ele não ia falar: gente, joga uma rede aqui para mim. Não, ele pediu ajuda para quem realmente poderia ajudá-lo, que é o Senhor Jesus. Pedro afundou e gritou: socorro, Jesus, salve-me, salve-me, Senhor, porque eu estou afundando. Pedro estava tão desesperado naquela hora que ele até esqueceu que ele era um pescador. E como todo bom pescador, deve saber nadar também. Mas o medo ali do vento, aquela situação toda de andar por sobre as águas, ele esqueceu que ele até sabia nadar. Eu imagino que Pedro sabia nadar, porque Pedro era um pescador. Jesus foi andando sobre as águas, chegou até onde Pedro estava, estendeu a mão para Pedro, pegou a mão de Pedro e foi andando com Pedro até chegar no navio, no barco onde eles estavam, né? E olha só que coisa maravilhosa! Na hora da aflição, na hora do desespero, na hora que Pedro parou de olhar para Jesus, ele teve um problema. Crianças, na nossa vida também, muitas vezes nós agimos dessa forma, né? Na hora do medo, né? Nós esquecemos de olhar para quem pode nos ajudar. Ultimamente, crianças, temos passado por tantos problemas, e às vezes a gente fica triste e esquece de pedir ajuda para quem pode realmente nos ajudar. Nós ficamos tristes, nós choramos, e esquecemos nos esquecemos de lembrar que Jesus é o dono de todas as coisas e Ele pode nos salvar, Ele pode nos ajudar. Quais são os problemas que são como ventos na nossa vida? Doenças. As doenças deixam a gente tão abatido, né? Deixam a gente tão abatidos, e deixa o desemprego. Às vezes o papai perdeu um emprego, né? Ou a mamãe, ou então o seu irmão, né? O desemprego também deixa a família toda triste, abatida. Brigas, às vezes tem tantas brigas na nossa casa e nós ficamos tristes, né? E também, agora com essa pandemia aí, com esse coronavírus, tem gente que tá com tanto medo, mas nós esquecemos de olhar para quem? Para Jesus. Na hora do desespero, crianças, não esqueçam que Jesus é aquele que pode enxugar a sua lágrima. Ele vai pegar na sua mão e vai te ajudar a passar por esses problemas. Jesus, ele vai transformar a sua tristeza em sorriso.
Você vai passar por problemas sim, mas Jesus está junto com você. Então, quando você estiver com Jesus perto, você vai esquecer de coronavírus, você vai esquecer do desemprego, sabendo que está tudo no controle do Senhor. Você vai esquecer das brigas, você vai esquecer da doença e vai saber que Jesus, Ele estará sempre com você. Jesus, Ele ama muito você, ao ponto de entregar a vida dele para ser seu salvador. E a única coisa que Ele quer é que você entregue a Ele o seu coração. Então, no momento de aflição, olhe para Jesus. Viu, crianças? Que vocês nunca olhem para os problemas, mas olhem para Jesus, porque Ele pode te ajudar. Vamos falar com o Senhor? Querido Jesus, que a minha confiança esteja no Senhor, que todos os problemas não tirem os meus olhos do Senhor, porque eu creio que o Senhor pode me ajudar. Em teu nome eu agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, crianças? Lembrem-se que o Senhor está sempre do nosso lado. Vamos terminar cantando essa música? Ao meu lado. Olha só. Ao meu lado. Ao meu lado sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado sempre está. Tchau, tchau, Deus te abençoe. Beijo, queijo e azulejo. Tchau, tchau.